Bem-vindos à nossa casa e ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Hoje a gente vai inaugurar um novo quadro aqui no nosso canal. O novo quadro é esse aqui, ó. Ele é feito com madeira de reflorestamento, mas ele tem uma cobertura de embuia, negócio chique. E aqui a obra da Rafa, né? O acabamento é para conservar ela. E ela fica meio que flutuante, olha que troço legal. E quando eles fazem o recorte, não é um recorte normal de tesoura assim. Tem um jeito que eles fazem lá que fica igual como se fosse o desenho original. O Olinto falou tudo isso, mas na verdade esse vídeo é para começar uma nova série onde a gente vai contar histórias de viagem baseadas em algumas imagens de desenho e fotografia que eu fiz. E hoje eu vou contar para vocês a história do meu desenho de maior sucesso, que eu intitulei O Pastor e as Ovelhas no Entardecer. Desde a viagem pelo altiplano, eu levei material de desenho para tentar desenvolver alguma coisa durante a viagem. Vocês devem ter visto na série do altiplano a história do desenho da árvore de pedra que eu entreguei para o guarda-parque. E esse desenho aqui do pastor eu fiz durante a viagem pelo Oriente Médio, lá no Irã. Nesse dia de viagem a gente tinha acabado de encontrar o Roberto, a gente tinha feito uma parada de descanso numa cidade que chama Miandoab. Miandoab é bem fácil de saber o que é. É igual aquela cidade que tem aqui no Brasil, entre rios. Porque Ab é água, e a gente vivia pedindo água. Aí eu perguntei, mas o que é Miandoab? É entre os rios. O Roberto, vocês já devem conhecer aqui do canal. A gente conheceu ele lá em Ladakh e depois reencontrou com ele na Turquia e no Irã. Depois desse encontro, a gente seguiu pedalando num dia bem melancólico. Tava duro continuar, porque assim, foi tão gostoso encontrar com ele, pareceu família de novo, um reencontro, uma coisa que a gente meio que marcou, deu tudo certo de chegar lá. E a gente saiu meio triste, assim. Também tava meio de ressaca, porque andamos bebendo um pouco. Ele conseguiu uma bebida contrabandeada lá com os amigos armênios. Dali, iria visitar umas ruínas que ele tinha indicado pra gente, porque o Roberto foi a primeira pessoa que falou bastante do Irã pra gente e plantou, principalmente em mim, esse desejo de viagem. Então ele acabou dando muitas dicas e dali então a gente seguiu pedalando em direção ao Takht Suleiman. Mas para chegar lá a gente precisava de 2 dias de viagem. Nesse primeiro dia a gente foi pedalando meio lento assim, foi retomando a viagem, mas a gente pedalou 90 quilômetros subindo o vale do rio Zahine e chegou um momento que a gente teve que virar para leste para seguir na direção dessas ruínas. No que a gente mudou de direção e começou a subir a montanha, claro, a paisagem foi se modificando, foi ficando mais árida e como a gente viajava no verão, foi ficando tudo mais quente, né? A gente se esforçando lá naquela subida. Se você ainda não assistiu a série sobre Turquia e Irã, vai lá que é uma série fantástica, assim. E você vai perceber na série que, os iranianos são um povo muito, muito especial, muito, muito acolhedor. E nessa subida não foi diferente, né, Rafa? A gente ganhou comida, ganhou água. Eles paravam para cumprimentar a gente, mesmo sem falar inglês nem nada, só para receber a gente, né, para dar as boas-vindas e entregar alguma coisa. A gente já tinha pedalado bastante e quando a gente passou na cidade de Sanjud, a gente parou para comprar comida, já se preparando para buscar um lugar para acampar. Então seguimos pedalando, subindo, né? E daqui a pouco vimos um barzinho assim. Falei, Olinto, tá um calor, né? Vamos tomar uma cerveja? Então, é um salve, porque lá tem cerveja. O pessoal fala que não tem cerveja. Tem cerveja, mas é sem álcool. Um negócio meio esquisito, assim, sabe? Tem no Brasil, né, cerveja sem álcool. É tão ruim quanto, né? Tão sem graça quanto, né? Mas no calor, como ela é mais amarga, vale a pena você tomar, é gostoso. E tem a refrescância do gás, né? Então acaba sendo... Mas não é qualquer uma, né? Não. Porque tem uns que tem sabor de um monte de coisa e tudo não. mais, aí é meio estranho. É melhor que não tem sabor, mas tem sabor cerveja, aí faça bem. Mas aí, enquanto a gente tomava cerveja, chegou mais uma família e entregou pra gente uma garrafa de água congelada. Vocês não têm noção do que é isso num lugar tão quente. E ainda essa água, ela acaba ficando mais pra tarde, já era um entardecer, então a gente ia ter água gelada no entardecer, naquele final do dia, que você tem uma sede desgraçada, e aquela água quente você não quer mais tomar, mas com aquele blocão de gelo, você vai botando a água que tá morna lá, né, também fica tomando. E com tudo isso, né, já tinha água gelada, já tinha comida, a gente tava assim, relaxado lá, esperando. Quando a gente olha, tinha um portãozinho do lado do bar. Aí a gente olhou bem pra dentro, tinha umas árvores. E aí a gente foi perguntar no bar se a gente não podia colocar nossa barraca ali.
E o cara falou, não, pode, eu que tenho essa chave, esse portão aqui, vou abrir pra vocês vão entrar, pode ficar aí. E aí a gente, todo feliz, foi lá, montou nosso acampamento na sombra, começou a cozinhar nossa janta e começou a observar a região, olhar a montanha, porque ali era um fundo, a estrada ficou mais pro alto e tinha a montanha do outro lado. No que a gente viu, passou um pastor montado num burrinho, tocando as ovelhas já, porque o sol já estava caindo, né, e já estava terminando o dia. E a gente foi entrando nesse clima de tranquilidade, de relaxamento, de contemplação. Depois que a gente comeu, a gente já estava bem relaxado, estava com um sentimento de liberdade, de paz, assim, e decidiu deixar todas as nossas coisas dentro da barraca e subir no alto da estrada para ver o pôr do sol. É interessante que a gente nunca deixa as nossas coisas todas dentro da barraca. Normalmente a gente pega e fica com a gente dinheiro, passaporte, câmera, que são as coisas de maior valor. É um kit assim que a gente tem, né? Que fica com a gente. Não, aquilo é meio segurança. Procedimento padrão, né? Isso, procedimento padrão. Mesmo... Vai sair, tá com o troço. Porque vai fazer foto, fazer vídeo. E aí, bem nessa hora, passou no alto do morro um pastor, dessa vez a pé, com o seu cajado, e seguido de umas ovelhas. Deu até aquele instinto, assim, de registrar a imagem, mas a gente tinha deixado tudo na barraca. Então a gente se entregou para aquele momento e ficou só olhando e observando aquela silhueta, a beleza, a sutileza daquela imagem, que estava sendo entregue para a gente naquele momento. A gente estava recebendo naquele momento toda a pureza, a simplicidade, a tranquilidade do trabalho sistemático daquele homem. Quando a gente voltou para a barraca, eu fui correndo lá pegar meu lápis e papel e tentei rabiscar com algumas linhas aquilo que a gente tinha acabado de presenciar. Eu acho que eu estava tentando passar para o papel também tudo aquilo que a gente estava sentindo, né? A felicidade, a plenitude de estar lá apenas observando. E o que era para ser só um dia ordinário de viagem, conectando dois eventos importantes, que foram o encontro com o Roberto e depois a visita às ruínas de Takht e Suleiman, acabou se transformando num dia muito especial. Nesse dia, a gente se entregou de verdade e recebeu toda a beleza que o acaso tinha para entregar para a gente. Durante essa viagem eu fiz vários desenhos e eu acabei colocando à venda no nosso site. E esse desenho é o desenho que fez mais sucesso. É interessante que esse desenho também foi escolhido pelo Gustavo Bettini, nosso amigo, para fazer a exposição de molduras lá no ateliê de impressão. O ateliê de impressão é responsável pelas reproduções em fine art que a gente comercializa no nosso site. Eles já são nossos parceiros faz anos e agora eles começaram com a molduraria. E a estante deles só tem obra de arte. Quando o Gustavo falou que ele ia pegar o meu desenho para fazer uma moldura, para colocar na estante, eu falei, meu Deus do céu, eu não mereço, né? Então isso daí pra gente foi assim, como um prêmio, né, Rafa? Um prêmio, é que nem você ganhar um concurso, alguma coisa assim. A gente sempre agradece ao Gustavo e à equipe do ateliê de impressão, porque graças à parceria com eles é que a gente pode disponibilizar para vocês as fotos e os desenhos lá na nossa loja virtual. Mesmo sem saber de toda essa história que eu acabei de contar para vocês, as pessoas acabaram interagindo com esse desenho, né? Falando coisas sobre ele que trouxeram para mim novos significados, me fizeram olhar para ele com novos olhos. E hoje eu fico imaginando se realmente eu não conseguir passar para as linhas desse desenho todo aquele sentimento que a gente recebeu daquele pastor naquele entardecer que a gente se permitiu apenas observar e viver. Com esse belo comentário da Rafa, eu queria saber de vocês, se vocês gostaram desse novo quadro. Não é esse aqui, mas esse quadro nosso. Se vocês gostaram, a gente vai fazer mais, com toda certeza. Deixa no comentário lá o que vocês estão achando desse tipo de quadro. E se puder, deixa seu like, né? Divulga para o pessoal. E muito obrigado pela sua atenção. Obrigada.